Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais, pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérvios caminhos, alimentavam-se parcamente, quase só de frutas silvestres eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava a alegria uniforme em todas as circunstâncias. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mancheias os júbilos do evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância. Contemplou o campo de esportes, onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que, todas as noites, entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e, pela manhã, rogavam à sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescença, quando da primeira excursão. O evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali a correr em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos.
cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu, bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. E a máquina, senão soltava água. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa, que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do evangelho e acrescentando o assunto pertinente à igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, os quais lhes reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem com socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam então a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo acedeu de bom grado, aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua arguição, invocava os obstáculos e lutas acerbas de Jerusalém. Paulo meditou bastante e recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Timóteo teria de pregar publicamente.
Conviveria com os gentios, mas, maiormente, com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus. Uma pergunta, Genivaldo. Uhum. Genivaldo, quer comentar? Você está colocando as mensagens para a gente aí? Eu só estou colocando quem foi Timóteo aí, que conforme vai aparecendo os personagens, para a gente não ir se perdendo, né? Estou colocando quem ele foi, né? Como é que ele aparece aí no caminho de Paulo, né? E ele foi um e escreveram muito, né? Os textos, né, de Paulo. É um personagem aí, ele é menino aí nesse encontro, né? Mas depois ele vai viver bastante, ele escreveu muito nessa época, né? E sempre nessa região aí hoje a Turquia, né? É bem ao norte da divisa da Síria com a Turquia. Interessante, essa região sempre é uma região de muito conflito, mas recebeu muita ajuda também, né, Genivaldo? O Cristo reencarnou ali, não foi à toa, né? Tem todo um planejamento. Não, é interessante compromisso, né? É um compromisso. E um ponto que eu achei interessante agora, Genivaldo, o Paulo de Tarso está mais assim aceitando a circuncisão ali, com a visão mais assim de lidar com as perseguições, né? Eu acho assim, né? Ele percebe que a necessidade da implantação da Boa Nova é mais importante do que a opinião dele, ou de repente dos choques que ele tem aí com outras lideranças, né? Então ele acaba, vamos dizer assim, aceitando, mesmo não concordando, né? A bem do... Porque se ele vira um embate, ele já era queimado, né? Ele não era muito aceito, né? Se vira um embate, então ele acaba virando uma discórdia completa e comprometeria a implantação do Boa Nova, né? E a gente tem que lembrar também que muitas vezes o plano espiritual das trevas aí que não quer, né, que aconteça a sementeira, vai criar momentos de conflito, etc., para dificultar, né? É mais ou menos o que acontece hoje na nossa vida espírita, né? Eu, por exemplo, comecei em Mojimirim, né, vamos dizer assim, com jeito, né, do centro, um centro pequeno, né? Depois de uma necessidade profissional, eu tive que me adaptar no Allan Kardec em Campinas, né, onde tinha uma outra forma de conduzir, enfim, né? Alguma coisa, assim, até eu não concordava, não precisa ser desse jeito, mas eu estando lá, né, tem que respeitar a casa que está me acolhendo, né, colaborar na melhor forma possível do que eu podia, né, o meu melhor, vamos falar assim. E depois, quando o pessoal inaugurou o nosso cantinho aqui em Paulínia, o grupo migrou de Mojimirim para cá, né, então eu voltei, vamos dizer assim, a ter o jeito mais, assim, do meu berço, né, de onde eu comecei no Mojimirim. Mas em todo lugar onde a gente peregrina, o mais importante é a gente achar os pontos em comum, né? E não as dissensões ou pontos de vista, porque senão vira um embate, a gente já é briguento desse tempo, né? Imagina voltar perder tempo, né? É isso mesmo. Desculpe aí. Muito bom. Os mapas eu não consigo colocar aqui no chat, eu estou colocando lá no
no grupo Zap, né? Então, ali tem que nem um círculo, né, que o Paulo está fazendo, sempre em volta ali, essa primeira viagem dele, essa primeira parte, sempre em volta ali dessa região, né? Que hoje é o norte do Líbano, Síria, Grécia, volta de novo em Chipre e faz um círculo ali naquela região ali, né? Por enquanto ele está ali, implantar toda eles chamavam de igrejas, né? Mas a gente pode entender que seriam comunidades, né? Geralmente começava na casa de um cristão mais que tinha um espaço para abrigar o pessoal, tal, como se fosse um evangelho no lar, né? Que começa e depois vai crescendo. Começou na casa de Paulo, de Pedro, né? Lá na Cafarnaum, depois a Casa do Caminho foi um outro espaço também que alguém cedeu e assim por diante, né? E, geralmente era na casa de um desses patriarcas aí, ou alguém que doava, né? As mulheres também não são citadas, mas muito delas contribuíram aí, até financeiramente, para a implantação do cristianismo, né? Lógico, o nome delas não aparece por conta aí desse aspecto, vamos dizer assim, patriarcal, né? Que é do judaísmo, que depois também se estabelece aí a força, depois com os rumos que a igreja tomou, né? Principalmente na Idade Média, né? Tarso está bem ali, né? Onde hoje é a Turquia, os montes que eles andaram ali, Taurus, é uma cadeia montanhosa que fica nessa região aí, faz fronteira com a Síria, né? E agora imagina o que é andar naquela época sem recurso, tudo a pé, né? O tamanho do sacrifício deles. E o Paulo, ele era... ele fazia tapetes, né? Tendas. Ele era, assim, tecelão. Então, quando ele ficava nesses lugares, ele não gostava muito de ficar dependendo, né, das esmolas ou da ajuda, né? Ele sempre trabalhava também durante o dia com um tecelão. E dá para ver a Caia, dá para ver as regiões aí, né? Essa região aqui onde está Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto, essa época fez parte do Império Grego Macedônio, né? Os romanos tomaram, né? E essa época aí estava na administração romana. Depois, aí pelo ano 800, 900, a expansão árabe, né? Então, toda essa região aí cai no domínio árabe, transformaram toda essa região em sultanatos, e então aí começa a parte da islamização, né, dessa área aí. Turquia, por exemplo, é um país muçulmano, né? Ela domina toda essa região aí. É incrível. Agora, você imagina fazer isso tudo a pé, Genival. Nossa. E era uma região assim que tinha muita caravana, né? Eles faziam comércio aí nesses portos aí da Grécia, fazia o comércio das especiarias, das coisas que vinham da Rota da Seda, lá da China, né? Aqui com o Egito. Então, era uma região de muitas caravanas. E, geralmente, quando viajavam, eles procuravam viajar juntos, né? Questão de proteção, uma questão aí de garantir água, garantir sustento um para o outro, né? Então, é um sistema de viajar sempre em caravanas. E tinha os cameleiros, tinha os beduínos aí que conheciam a região, conheciam o deserto, sabiam levar as pessoas, né? Só que eles cobravam por isso. Agora a gente está vendo Paulo aí sempre fazendo a caminhada aí solitário, né? É muito mais perigoso, muito mais difícil, né? É isso aí. Muito interessante. Vou colocar um texto aí, só um minuto.
Você já leu aqui, já? Já. Vamos. Paulo, Peraí, só um bocadinho. Isso. no espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do Evangelho redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à Igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia da Psídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador, que defronta as primeiras flores como radiosas promessas do campo. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia, sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava à semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: Tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa: Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para a Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus. Aí tem uma nota de rodapé, 44. Nota do autor espiritual aos Atos 16, 7. Os Atos dos Apóstolos, né? Uhum. Então, vamos seguir aqui. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe
a alteração do trajeto, induzindo a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico, acernar-lhe ansiosamente, exclamando: vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos. Entretanto, concluía: creio que o mestre lá nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do Evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos, a bordo de grande embarcação ali ancorada, em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E, convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança: estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Deixa eu colocar um mapa. Essa viagem de mar que ele vai fazer, né? Deixa eu colocar aqui. Está falando dessa região aqui, né, Genivaldo? Sai de Pátara para... Pátara para Macedônia. Não, aqui, né, Troade. Não, ela vai em direção a Macedônia. Troade. O seu fone está desligado, Genivaldo. Desculpe, bem ao norte, ao norte, lado esquerdo do mapinha aí, a gente está vendo lá, Macedônia, né? Isso. E nesse tempo, a Grécia tinha sido dominada pela Macedônia, e eles chamavam essa região toda de Macedônia, né? Uhum. E os macedônios, eles eram assim, como eles dominaram o império até lá lutaram com a Índia, tudo, eles se caracterizavam assim por ser mais tolerantes, né? Com as diferentes religiões, e foi assim que eles mantiveram o império, né? Então, eles davam uma liberdade de culto a quem quisesse, né? Então, não era difícil se estabelecer com comunidades cristãs, né, nessa região. Não tinha muita perseguição. Mesmo com Roma não tinha, né? O grande problema que surgiu foi depois que o Nero, aquele maluco, ele achava que Roma era muito fedida, muito feia. Aí ele planejou botar fogo, né, numa determinada região, só que perdeu o controle. E aí depois, para ele não ser sacrificado pelo povo, como foi, ele pôs a culpa nos cristãos, né?
Então, por isso que, imediatamente, o povo começou a perseguir cristãos e matar cristãos, por causa dessa fake, né, que Nero criou. Nero e outros imperadores, né, que você sempre tenta achar alguém para você colocar a culpa da sua incompetência, né, mais ou menos o que a gente vê nos dias de hoje. Mas até então, os cristãos, eles não tinham, assim, essa antipatia generalizada, né, que a gente vê depois das perseguições, né, era um tempo, assim, mais de convivência. Os romanos também não ligavam muito, assim, não, eles não eram, desde que pagassem imposto, eles não ligavam também, não, assim, não eram muito, em termos de religião, ferrenhos, né. Quem era mais, assim, ferrenho em questão religiosa eram justamente os judeus, né. Os judeus, eles tinham que seguir o jeito deles, seguir os rituais, e é assim até hoje. Se eu quiser me casar com uma judia, numa comunidade mais tradicional, eu tenho que me converter, provar por um tempo que eu realmente estou convertido, passar pelos rituais aí, inclusive a circuncisão, etc, etc. Aí depois que eu sou aceito, vamos dizer assim, mas mesmo assim, um judeu que vai ficar num cantinho lá, não vai ficar nos lugares principais da mesa, nem nada disso. Eu vou ganhando confiança, né? De acordo com o que eu vou demonstrando na família, né? Na nova família, né? É mais ou menos assim. Eu estava pensando aqui, Genival, essa região foi do trabalho da divulgação do Evangelho, né, da divulgação dos conhecimentos de Jesus, assim, um trabalho imenso que Paulo fez. Mas eu fiquei pensando o seguinte, a terra que é trabalhada é os corações. E muitos de nós que vivemos nessa época, que tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho, muitos se transportaram para a França e participaram da vinda do Consolador prometido, né? E agora parece que a turminha vem para o Brasil, né? Porque lá Então, não ficou o cristianismo. Você não vê o cristianismo mais nessa região tão forte, né? Mas hoje a gente vê isso no Brasil, né? Teve então na França também um movimento muito significativo. Mas parece que assim, a terra é o coração, né? mas você vê que o que eles falam, né? O trabalho dessas igrejas aí se notabilizava pelo quê? Uma época que não tinha hospital, não tinha tratamento médico, né? Poucos que tinham recursos para isso. Eles acolhiam leprosos, acolhiam doentes, acolhiam velhos que não tinha mais como trabalhar, né? Crianças, órfãos. Então, querendo ou não, isso começa a chamar a atenção. É um pessoal que trabalha para o bem, não é? Por mais que você fale, eu não concordo, não gosto, não é? Mas é um pessoal que trabalha para o bem. É impossível você não enxergar isso. E é um ponto que hoje eu sempre falo, né? Na USE mesmo, né? A gente está muito preocupado atualmente, eu mesmo, né? Tem que me vigiar com isso. Eu estou entrando em grupos cada vez mais assim aprofundados para estudar a doutrina, para estudar as escrituras, etc, etc. Mas a grande pergunta que às vezes eu faço, o que marcou o Chico? Né? O que marcou o espiritismo que foi disseminado pelo Chico a partir do Pinga Fogo? Ele falava coisas assim, trouxe livros, trouxe bastante aspecto importante filosófico com Emmanuel e tal. Sim, sem dúvida. Mas a marca registrada que ninguém consegue tirar do Chico é a caridade. É o trabalho com quem precisa, com o pessoal que é humilde, né? Tanto é que ele foi considerado lá cidadão, ele recebeu um monte de reconhecimento e tal, sempre pela simplicidade dele, pela humildade, né? Pela genuína. E isso que eu estou observando, Genivaldo, que quando o Espiritismo surgiu na França, a característica dele foi o socorro, né? Foi as instituições voltadas ao socorro dos mais necessitados. E quando veio para o Brasil, a marca registrada é essa. Por isso que, assim, a sensação que eu tenho que esse movimento é muito desses espíritos que viveram essa experiência com Paulo, que viveram essa experiência com Jesus e vão se movimentando ao longo
da superfície da terra, mas o que foi cultivado foi os corações. Mas assim, aqueles que seguiram direitinho, foram fazendo a tarefa, não reencarnaram mais, ou reencarnaram no aspecto missioneiro. Agora, os teimosinhos que bateram cabeça, que somos nós que agora temos que continuar fazendo o trabalho para consertar, né? Agora tem que fazer o que nós aprendemos, né? Agora temos que continuar o trabalho deles, mas que a gente não leve, né? Pela discórdia, pelo embate, pela elitização. Eu me preocupo muito com isso, né? O espiritismo elitizar, porque é muito gostoso a gente estudar, aprofundar, sem dúvida, né? Mas a gente tem que falar a língua que o mais humilde consiga entender, senão a gente começa a falhar com a caridade, né? Não, é isso mesmo. E dá o pão, dá o evangelho, mas isso numa linguagem mais simples que chega até os corações, né, das pessoas que estão sendo atendidas, né? É isso mesmo. Estava pensando nisso. Realmente, aqueles que trabalharam lá hoje estão numa situação bem melhor, né? Mas os teimosos têm que fazer o trabalho também, né? Não vão perder a oportunidade, né, Genivaldo? Outra página? Eu acho que é essa mesmo, né? E convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança: estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jerusalém, para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhes aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou, um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus senão um divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Genivaldo. Só para a gente comentar, Lucas era médico, né? E quando ele replica, mas eu tenho um compromisso, a gente não pode esquecer que o médico, quando se forma, ele faz o juramento de Hipócrates, não é?
onde ele tem um compromisso de consciência de trabalhar, né, naquilo que ele se formou, não é? É o ideal. Então, é nisso que Lucas está colocando, né? Mas eu tenho o trabalho de... Não é... Olha como que é diferente, né? Eu não estou querendo ganhar dinheiro, porque geralmente médico é muito bem pago, né? Todo mundo quer saúde, né? Mas o que o Lucas está falando não é porque eu quero ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, né, para cumprir o meu ideal de consciência, de profissão. Olha como que é interessante. E Paulo fala o que para ele? Sim, mas você tem algo mais, né? Você tem aí essa parte do trabalho espiritual também, não é? Junto. Então, ele vai acabar sendo um médico diferente. Mais ou menos o que aconteceu com o nosso Bezerra, não é? Uma pessoa que vendeu o próprio anel de formatura, né, para custear um tratamento de uma pessoa que não tinha condições, né? Então, é o médico da alma, é médico de homens e médico de almas. Esse é Lucas aí que a gente está conhecendo também. Você sabe, Genivaldo, uma coisa que nós já até conversamos, né? É com relação ao passe, né, que a gente pratica nas casas espíritas, a importância da preleção, né? A importância vamos dizer assim, do evangelho, né? Sempre conjugado com essa ação magnética, né? Porque se a pessoa não recebe os ensinos de Jesus, se ela não entra no processo de meditação para trabalhar as questões espirituais, ela pode até ter a cura do corpo, mas logo, logo pode adoecer novamente por não ter tratado do espírito. Eu lembro muito do Pai Tomé, sempre está orientando a gente com relação a isso, né? Os pretos velhos sempre muito atentos a isso. E o Chico tem uma frase que me guardou muito, ele fala assim: Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, assim, é um cuidado que nós temos que meditar bastante, de casar o trabalho de socorro espiritual com a evangelização, né? É uma coisa fundamental que, às vezes, estou falando de uma maneira geral, né? Passa um pouco despercebida. As pessoas, muitas vezes, vão à procura da cura do corpo e perdem a oportunidade da cura do espírito. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Esse conhecimento, criando um espelho para a gente se refletir, ver se a gente vê as imperfeições, começar o trabalho interno, né? E essa é a cura verdadeira. A cura do corpo, ela é por um momento, né? A cura do espírito é para a eternidade. Como você comentou, aqueles que trabalharam com Jesus, hoje estão na situação, né, já com o espírito completamente curado, muitos até atingiram a pureza, né? E a gente que demorou muito, estão ainda, né, ainda ralando, né? E isso é bom, está ótimo que nós estamos recebendo agora. Mas é importante a gente meditar nisso, né? Essa colocação de Paulo é uma colocação muito rica, né? E muito atual, né? Para a nossa meditação. Mas a doença, a dor, ela é o que mobiliza, porque se tiver tudo bem, tudo legal, a gente vai para a praia, né? Vai lá curtir a vida, não tem nada me incomodando. A gente acaba procurando a religião, o espiritismo, qualquer outra, quando alguma coisa incomoda, né? E a dor, ela é muitas vezes a porta, né, que a gente acaba procurando. Só que o primeiro momento a gente quer alívio imediato, né? E depois a gente entende que há algo mais, né? E a gente acaba ficando. Atualmente a gente está vivendo uma pandemia de doenças, vamos dizer assim, de origem espiritual, mas voltada aí para dor, para aspectos psicológicos, né? E estão batendo na porta da casa espírita pessoas assim que transtornos, depressões, doenças mentais, doenças espirituais que não têm explicação na medicina, já foram na medicina terrena,
não encontraram resposta, né? É a forma que eles estão achando a porta de entrada para uma espiritualização. Não só na casa espírita, mas em outros também, né? Não somos exclusivos, não, né? Então, por isso que hoje a gente está tão preocupado, né, em preparar a nossa casa cada vez mais para esse público aí que está chegando dessa forma. Né? É isso mesmo, Genivaldo. Eu já estou fazendo propaganda, a gente vai ter um seminário de novo sobre a dor, né? Vai ser no sábado, dia 26, aí põe na agenda aí, hein? 14 horas, né? Das 14 às 17, não é isso? Aí. Não, e a espiritualidade tem avisado muito que esse processo de transição vai ser feito um processo de aceleramento. Não vai ser na mesma batidinha que vinha vindo, não. Vai ser uma batida mais, um ritmo mais acelerado, devido à necessidade da transformação do planeta, né? Então, aquilo que está lá na Gênese, né, são chegados os tempos, a gente precisa ler com muita atenção aqui, aquela passagem acho que é o item 16 da Gênese, né? Primeira edição, que está correta, né? A outra edição adulterada tem algumas coisas lá que não estão muito boas. Lendo a primeira edição é muito interessante. E nós estamos passando por esse processo, por isso que está aparecendo tanta depressão, tantas situações assim como você está colocando. É um processo de acordar, né? Porque para que muitos possam ficar aqui, né? Quando o mundo ter essa mudança de vibração, né? É muito interessante a gente meditar bastante com relação a isso. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Acho que eu apertei errado. Entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante, romano de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Neápolis, dirigindo-se em seguida para Filipos. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, onde os 4 se reuniriam mais tarde. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida. E as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado. Conhecia as tricas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema, esclareceu o apóstolo dos gentios, já foi necessariamente atendido. As 2 humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja,
levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações, até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos. É indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços. Esclarecido o assunto, entraram na cidade, onde o médico e o jovem de Listra descansariam um pouco antes de tomarem o rumo de Tessalônica por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Hospedaram-se em um albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiram-se à casa de oração que ficava à margem do rio Gangas. Filipos não possuía sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendidos, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. Pode sentar aqui trocando, que eu tenho que ir no banheiro. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho como se estivesse diante de imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes afluíam ao rosto ao receberem notícias do mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhava à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhes os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Desde aquele minuto, travou-se. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aí. Olha como que o gentil é diferente do judeu. Mulheres tendo liberdade de se juntarem para conversar, para debater, né? Coisa que lá na Judéia não tinha, elas não podiam, não é?
não tinha, quer fazer a sua colocação, a discussão, sem o menor problema. Não tem os bloqueios que tinha no judaísmo. Olha como que é interessante. Por isso que Paulo viu, né, anteviu aí, que essas meninas aí, essas mulheres, fariam um grande trabalho de propagação depois do cristianismo na Europa, né, em toda a Europa. Só que, infelizmente, aí pelo ano 300, 400, aí, com os concílios, parece que reencarnou no meio dos cristãos de novo todos aqueles sacerdotes do templo, né? Puxaram de novo a questão para o lado masculino, a hierarquização, exclusividade, né? Do sacerdócio para os homens e tal, e se perdeu, né? Essa coisa tão espontânea que tinha aí, que a gente está percebendo, essa pureza, não é? E depois, por conta aí dessas diferenças, vai haver um cisma aí nessa igreja nascente, por isso que hoje existe a igreja ortodoxa do Oriente, né? Que é uma vertente do cristianismo, que difere em alguns pontos aí do chamado catolicismo, né? Mas isso é assunto para outro dia, que agora o tempo já... É muito lindo isso, né? A gente está revendo essa história, né, Genival? Muito lindo mesmo. Você faz a oração, Genival, de encerramento e início do próximo trabalho? Já deu, falta um minutinho agora. Então, nós vamos agradecer muito a Deus, a Jesus, a oportunidade da gente estar aqui hoje estudando um livro tão bonito que nem esse, né? Um privilégio. E hoje, dia 18 de abril, é o dia do Livro dos Espíritos. Então, a gente leva a nossa gratidão a Kardec, a Legião dos Espíritos da Verdade, né? Que fizeram esse trabalho, né? E que aconteceu o lançamento do livro no dia 18 de abril. Então, uma gratidão muito grande por tudo de luz que a gente recebe, e tudo de GPS aí, para a nossa caminhada, para a nossa tentativa de ser melhor, né? E que essa prece ela possa ser levada até o nosso cantinho na equipe espiritual, que sempre precisa dos nossos fluidos, dos nossos pensamentos positivos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Muito bem, eu vou parar a gravação só um minutinho e reiniciá-la.